Sejam muito bem-vindos a mais um Redação Automotor. Eu sou Andréia Amadeu e nosso convidado de hoje é um jovem talento que não é só piloto de Stock Car, mas também piloto, instrutor e consultor da Porsche. Estou aqui com o Arthur Leist, de 23 anos. Tudo bom, Arthur? Tudo bem, Andréia? Muito feliz em poder estar aqui conversando um pouco sobre minha carreira, sobre automobilismo como um todo. E vamos falar que sou jovem, tenho 23 anos de idade, como você falou, mas bastante história aí na carreira, mais de 15 anos de carreira já, então vamos conversar um pouco, vai ser legal demais. E é Leist, né? Não estou falando errado. Leist, isso aí. Tá, tudo bem. Então vamos lá, vamos começar um pouquinho falando de Fórmula 1, depois a gente começa do começo, aquela coisa básica, mais importante. Me fala, eu sei, imagino que a sua torcida esteja toda com o Gabriel, né? Sim. Mas até então, quem foi ou quem até continua sendo o seu maior ídolo, maior inspiração, quem você gosta muito? Bom, acho que não tem como não falar em Fórmula 1 e pensar no Senna, né? Então, obviamente, eu sou jovem e acabei não acompanhando as corridas do Senna em vida, mas escutei várias histórias, meu pai sempre me falava muito bem dele, vi vídeos, filme, tudo que eu podia ver, então é realmente uma inspiração para mim. Mas uma pessoa que ainda está no grid, que sempre foi uma inspiração também, não só pelos títulos, mas pela pessoa que é o Hamilton. Sempre fui muito fã do Hamilton, então é um piloto que eu me inspiro muito. E agora chegando um brasileiro aí, depois de bastante tempo, o Gabriel Bortoleto, um cara que é um amigo meu, não tão próximo, mas eu conheço super bem ele. A gente acabou... Eu era um pouco mais velho, então acabei acompanhando a carreira dele no kart. Depois vi um pouco ele na Europa. Então, é realmente uma pessoa aí que a gente está muito ansioso. A gente já viu 2 corridas dele, mas ansioso para ver o que ele tem de potencial para entregar na Fórmula 1. A gente sabe que não é fácil de chegar lá com tantos pilotos talentosos e num grid da Fórmula 1... Entrando numa equipe que é do meio para trás do grid, não vai ser fácil esse ano de estreia, mas eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho. E desses rookies todos, quem que você acha que é o mais desafio para ele? Eu acho que eu acompanhei bastante tempo a carreira também do Kimi Antonelli. Eu acho que é um rookie... mas é um piloto que tem bastante experiência. Ele testou bastante de Fórmula 1 também. Acho que os rookies hoje, ele não é uma situação fácil. Assim como a gente na Stock Car, a gente chega na categoria, tem muito piloto que tem muita experiência, né? A gente vê na Fórmula 1 Hamilton, o próprio Verstappen, que é jovem, mas já tem, se eu não me engano, 6, 7, 8 anos de categoria. Então, é um piloto jovem com muita experiência. Então, não é fácil o papel desses estreantes na Fórmula 1. A gente sabe que eles são muito bons e merecem estar onde estão pelo fato de terem, no caso do Gabriel, ganho Fórmula 3 e Fórmula 2, do Antonelli por ser uma promessa e desde muito cedo do kart era um cara que todo mundo via com outros olhos. Então acho que o Antonelli é um piloto aí fora da curva, como a gente chama, e é que vai dar trabalho para o Gabriel. Legal. Então, vamos agora voltar e falar de estoque, já que você citou. Para quem não sabe, o Arthur está fazendo a sua 2ª temporada, começa agora em maio, de Stock Car. Ele fez uma temporada brilhante em 2024, terminando 9 corridas entre os top 10, fez P4, a equipe estava redondinha, lutou pelo campeonato de pilotos, lutou pelo campeonato de construtores. E agora eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que você está nessa 2ª temporada, suas expectativas de carro novo, o que você espera, o que você acha que vai ser muito difícil em relação ao ano passado? Bom, André, então acho que nem eu que estava comentando, um ano de estreia na Stock Car não é fácil. A gente entra como estreante contra vários e vários pilotos muito experientes na categoria, mas eu acho que foi um ano muito positivo. A gente acabou, que nem você falou, várias vezes no top 10. Eu tive, se eu não me engano, 3 resultados no top 5. Eu larguei 4 vezes no top 8, que é o Q3 na classificação. Então foi uma temporada de altos e baixos,
mas é normal para uma temporada de estreia. Sim. Mas foi uma temporada que a gente mostrou bastante competitividade. Então, agora vindo para um segundo ano, muito mais maduro. Uma temporada que vai ser completamente diferente, porque agora a gente muda os carros para SUV. Então, a Stock Car, ela muda depois de muito tempo. A gente teve uma era de sedãs de muito, muito tempo, se eu não me engano, 45 anos. E esse carro que a gente estava correndo no ano passado, ele estava desde 2009. Então, era um carro que todo mundo conhecia muito bem. Então, isso dificulta ainda mais chegar na categoria num primeiro ano, sendo que as pessoas estão com o mesmo carro desde 2009, trabalhando e tudo mais. Então, é uma dificuldade a mais, sabe? Então, muito esperançoso. Eu acho que esse carro novo agora, ele vai, querendo ou não, começar todo mundo do zero. Seja os pilotos experientes, os pilotos jovens na categoria. Então, todo mundo começa basicamente do zero. Então, muito, muito esperançoso e ansioso para começar o campeonato. A gente está numa espera longa. Então, desde dezembro, que a gente fez a nossa última etapa do ano passado, a gente está sem andar no carro de Stock Car. Então, bastante tempo. A gente tem provavelmente um treino programado de pré-temporada de 2 dias, que ainda não está certo as datas, mas vai ter provavelmente 2 dias de treino antes de começar a temporada, para ver se não vai ter nenhum problema. A gente sabe que carro novo, mesmo que melhor que seja construído, sempre tem um probleminha ou outro para arrumar. Então, esse é o objetivo do teste de pré-temporada. Então, ansioso aí de começar. E é verdade, é um gap bem grande desde dezembro até agora. Então, o que vocês fazem? É muito simulador, muito treinamento físico. O que vocês fazem para manter essa forma assim no sentido de piloto mesmo? Não só o sentido físico, mas para não ficar tão fora de forma, né? Então, hoje a gente tem os simuladores, que é uma ferramenta muito importante para os pilotos. Então, acabo fazendo bastante tempo de simulador. Eu tenho um simulador em casa. Hoje tenho até contato com a própria equipe da Crown, que eles desenvolveram algumas coisas dentro do simulador para a gente conseguir aproximar um pouco do carro real. Então, é algo muito bacana para a gente conseguir realmente treinar com eficiência, né? Porque não adianta a gente chegar no simulador e andar com um carro que não tem nada a ver com a realidade. Sim. Então, eu acho que um pouco de simulador, um pouco de treino físico, um pouco de tudo a gente acaba fazendo para tentar se manter o mais em forma possível, porque a gente sabe que tem alguns músculos, algumas coisas que realmente só acabam fortalecendo andando no próprio carro. A gente sabe que pescoço, que os pilotos normalmente treinam também, é algo que a gente consegue realmente fortalecer mais com tempo de carro. Sim. Então, agora que a gente está basicamente sem tempo de carro, sem andar no carro, é algo difícil de conseguir manter em forma, mas eu tento fazer todos os exercícios, atividades e tentar me manter em forma. E outro trabalho que eu tenho também é a questão da Porsche, que eu faço os testes nos carros da Porsche Cup. Para quem não sabe, eu sou piloto consultor da categoria, então acaba me deixando um pouco mais em forma, porque acaba que eu ando em todos os carros da categoria, então é bastante tempo de pista. Como é? Então, já aproveita, como é esse seu trabalho na Porsche, como piloto consultor? Você acaba ensinando alguns pilotos, você ajuda em track day, como que funciona? Bom, então dentro da Porsche eu tenho 2 trabalhos, né? Vamos falar assim. Um deles é piloto consultor da categoria Porsche Cup. Para quem não conhece a categoria Porsche Cup, ela não é que nem a Stock Car, que são várias equipes. Dentro da Porsche Cup é uma categoria de monogestão. Então tem só uma equipe que faz todos os carros da categoria. Sim. Então basicamente a gente tem que... Eu sou um dos pilotos consultores, tem mais 2, que é o Denis Girani e o Max Wilson. Então a gente faz todo o trabalho de... A gente basicamente deixa os carros todos iguais, né? Então a gente testa realmente todos os carros. Hoje a categoria conta com 3 categorias dentro da Porsche Cup, que é 992, 991.2 e 991. Então são 3 categorias diferentes. E todos os carros, em geral, são 73. Então, bastante trabalho no trabalho de equalização dos carros. Então, não é fácil de fazer tudo isso. Mas é o que a gente gosta de fazer. Então, para nós é um grande prazer poder andar em todos esses carros. E, além disso, também eu sou um dos instrutores certificados pela Porsche Brasil e Alemanha. Então, como funciona? Hoje no Brasil são 9 instrutores certificados, eu sou um deles. E a gente é mais como se fosse um track day. Então, a gente faz um curso
dentro da Porsche Brasil com clientes que têm os Porsches, né? Porsche de rua, carro de rua mesmo. Sim. E eles têm a vontade de aprender a andar em pista. Ou criar algumas habilidades maiores até para andar na rua, porque a gente sabe que esses carros têm muita potência e tal, então não é tão... Não é que não seja seguro, mas tem que saber tomar o carro. Tem. Então a gente acaba ensinando bastante coisa. E a gente normalmente faz esses eventos, tem vários níveis que a gente trabalha, então... basicamente um desenvolvimento desde a primeira etapa de uma pessoa, de um cliente da Porsche que gostaria de andar na pista, e ele pode chegar até o estágio final, que daí seria meu outro trabalho dentro da Porsche Cup. Então a gente basicamente treina o cliente, se ele quiser, obviamente, para chegar até uma possível Porsche Cup. Profissional. Exato. E esse trabalho não te atrapalha na estoque? Não, acho que, na verdade, o trabalho como instrutor certificado da Porsche é algo totalmente óbvio, que eu tenho minhas datas que eu acabo fazendo por isso. Mas hoje dentro da Stock Car a gente, por regulamento, a gente não pode treinar no carro. Então a gente basicamente tem as etapas, 12 etapas durante o ano, que a gente tem os compromissos com a categoria das 12 etapas. Eu tenho alguns compromissos com a Texaco fora da pista também, que é comum com os patrocinadores. Mas além disso, eu tenho outros trabalhos, né? Que é a Porsche Brasil como instrutor e Porsche Cup como piloto consultor. Então, acaba não atrapalhando. Eu acho que isso só acrescenta ainda mais na minha carreira. Eu acho que eu acabo ficando um pouco mais conhecido até no meio, sabe? Sim. Então, acho que uma coisa ajuda a outra. Com certeza. E agora sim, vamos voltar lá como tudo começou. Me conta. Era pequenininho, quis andar de kart, é mais ou menos isso ou é outra coisa? Não, é basicamente isso. Na verdade, eu comecei no kart com 5 para 6 anos de idade, então muito, muito novo. Eu tenho uma foto minha que o capacete é quase maior que eu. Maior que você. Exato. Mas é assim que normalmente começa. A gente começa pequeno no kart. Eu tenho um irmão mais velho também que corre. Sim, Matheus. Matheus, exato. Então ele acabou começando um pouquinho antes. Ele é 3 anos mais velho. Ele começou, acho que, sei lá, meio ano antes que eu. E aí eu ia assistir ele. E um dia eu falei, pai, eu quero começar também. E aí ele acabou me colocando numa escolinha que tinha lá no Tarumã até. E aí eu comecei. Depois aquilo... Acabei nunca mais parando, foi uma paixão em primeira vista, assim, comecei a me apaixonar pelo esporte, sempre gostei de esporte em geral, mas o automobilismo foi algo que eu também acabei me destacando um pouco mais, era algo que eu tinha um certo talento ali desde o começo, então foi algo que eu acabei realmente criando aquela intimidade com o próprio kart, com o carro depois, então sempre gostei muito, meu pai é um grande... apaixonado por carros, sim. Então ele ama carro e ele acabou incentivando muito tanto eu quanto o meu irmão também a começar, e aí depois a gente foi... Não para mais. Não parou mais, a gente começou no Sul e aí esse começo ele não é fácil, né? Porque a gente vindo lá eu e meu irmão, minha família é toda gaúcha, a gente vindo lá do Rio Grande do Sul, a gente sabe que hoje... O berço do automobilismo é São Paulo, então sim. A gente tinha algumas competições no Rio Grande do Sul, mas muito menor do que nível nacional, nível São Paulo. Então a gente acabou, quando a gente decidiu, não, a gente quer isso para nossa vida, a gente acabou tendo que abdicar de bastante coisa, né? De muito. Porque a gente sabe que a gente é pequeno, às vezes a gente quer brincar, a gente quer fazer uma viagem com os amigos, a gente quer ir num passeio de escola, e muitas vezes a gente perdia porque a gente tinha que seguir o sonho, vir para São Paulo e correr de kart, treinar e... Enfim, acho que são coisas da vida, é normal, né? Eu acho Sim. que todo atleta que busca chegar em algum lugar, ele tem que abdicar de algumas coisas para conseguir chegar aonde sempre sonhou. Então, acho que eu não me arrependo de nada, meu irmão com certeza também não. E a minha família muito menos, porque hoje eles... estão super felizes de nos ver em categorias top como Stock Car. Meu irmão chegou a andar de Fórmula Indy, então Sim. legal demais onde a gente conseguiu chegar vindo lá do Rio Grande do Sul, que basicamente tinha pouca coisa e a gente teve que migrar mais para São Paulo. Para cá. E aí tá, o kart. Depois do kart, para onde você foi? Para contextualizar um pouco, eu acabei vindo do Sul, correndo só em São Paulo, depois, desde os meus 8 anos até os 14 anos de idade, só corri em São Paulo. Eu não corria quase nenhuma corrida no Sul, corria um campeonato gaúcho ou outro, mas muito pouco.
basicamente só São Paulo, mas morando no Rio Grande do Sul. Então, basicamente, eu viajava muito, eu e meu irmão. O meu pai e minha mãe, eles não podiam acompanhar porque eles tinham os seus trabalhos, suas vidas. Então, teve uma pessoa que acabou acompanhando eu e meu irmão desde muito cedo, que chama Nico. Hoje ele não tá mais no meio, mas foi uma pessoa essencial aí pra nossa Paizão carreira. aí. Paizão. Todo mundo... Ele era uma pessoa um pouco mais velha, então todo mundo achava que ele era nosso vô. E ele era basicamente o nosso vô, porque todo mundo falava, o vovô Nico, todo mundo apelidou ele assim. Então, era uma pessoa de muita confiança, obviamente, dos meus pais, né? Porque imagina a gente saindo do Rio Grande do Sul com 8 e 11 anos de idade, Nossa. com uma pessoa que não era da família, mas ele virou da família, obviamente, porque era uma pessoa de muita confiança. Então, depois do meu kartismo aí em São Paulo, no Brasil, eu acabei fazendo algumas corridas no exterior. Então, acabei me destacando bastante nas corridas que eu fiz nos Estados Unidos. Então, fui campeão do SCUSA, que era um dos maiores campeonatos de kart no exterior. Vinha todos os pilotos que corriam mundial de kart na Europa, vinha para essa corrida que é em Las Vegas. E eu fui campeão em 2015. Então, foi uma das minhas maiores conquistas aí no kartismo, foi essa corrida. E a partir daí acabei recebendo vários e vários convites para ir correr nos Estados Unidos de kart e tudo mais, mas não era fácil, né? Porque imagina, sair do Rio Grande do Sul para ir para São Paulo já não era fácil. Imagina ir para lá. Ir para lá. Então, obviamente, também tinha a questão do estudo, que a minha mãe ela sempre foi muito incisiva que a gente tinha que terminar o estudo para depois sair de casa e ir para algum outro lugar que a gente escolhesse. Então, acabei terminando o estudo inteiro. E aí, depois de que eu me formei, na verdade, em 2018, fiz a transição para os Fórmulas, que foi 2018 de Fórmula 4 nos Estados Unidos. Fiz a minha primeira transição. A gente acabou fechando o campeonato de Fórmula 4 uma semana antes do campeonato, porque a gente não sabia exatamente como ia acontecer. Eu estava no 3º ano do ensino médio. Nossa. Então, aí eu falei, não sei como é que eu vou conciliar, mas vamos lá e tal. E, no fim, deu certo. Foi muitas idas e vindas aí para os Estados Unidos. Mas foi um ano muito positivo para mim nessa transição. Acabei sendo o piloto que mais desenvolveu durante a temporada. Eu lembro que no final da temporada a gente classificou todas as corridas entre os 5, então foi uma temporada muito positiva, principalmente do meio para o final. E aí 2019 foi quando eu 2018 para 2019. 2018 eu me formei no ensino médio e aí 2019 fui morar nos Estados Unidos, então para correr. Você foi de vez. Exato, aí eu fiz a minha transição para os Estados Unidos, meu irmão já morava lá, corria de Fórmula Indy já. Então, acabei morando com ele esse ano inteiro e aí... E o vovô Nico foi junto? O vovô Nico não foi. Não foi. Aí, bem em 2019, eu fiz 18 anos, então... Então, já podia ir sozinho. Já podia ir sozinho. Meu irmão tava lá, ele era mais velho. Acabou que a gente morou junto lá de novo. Então, foi tudo certo. Fiz mais uma temporada de Fórmula 4. E foi uma temporada muito positiva. Fiz 3 poles, se não me engano, 3 ou 4 vitórias. Foi muito positivo. O título escapou por pouco, mas acho que essas coisas acontecem como tem que acontecer. Sim, é tudo para aprender. Exato, então tive alguns probleminhas ali na última etapa, cheguei vice-líder e acabei terminando em 4º, mas foi uma temporada muito legal aí nos Estados Unidos. Que legal. E aí, terminando isso, você volta para o Brasil para correr de estoque ou teve alguma coisa entre uma e outra? Não, 2020... então, basicamente, em 2019 eu estava disputando o campeonato de Fórmula 4, que nem eu comentei. Isso. E o campeão de Fórmula 4 ganhava toda a temporada para correr de Fórmula 3. Então, esse era meu objetivo. Tentar brigar pelo campeonato, ganhar o campeonato e subir para a Fórmula 3. Passar para a Fórmula 3. E aí a gente teve alguns probleminhas, não aconteceu o campeonato. E aí a gente até tinha um patrocínio para meia temporada na categoria seguinte, mas a gente provavelmente ia andar numa equipe que era de meio de grid, a gente não sabia se valeria a pena investir o resto do dinheiro que a gente não tinha, porque o patrocínio só cobria metade da temporada, então a gente pensou bastante, e no meio disso eu recebi uma ligação do Adilson, que é o dono da antiga Motortech, que agora ele tem a equipe de Stock Light que chama Garra. E ele é lá do Sul também, então a equipe é de Caxias do Sul. E me ligou e perguntou, não tem algum interesse em voltar para o Brasil e correr de Stock Light na época?
E aí meio que fechou tudo, né? Porque eu não tinha o budget para correr. Para continuar lá. Para continuar nos Estados Unidos. Seria um risco muito grande de um investimento familiar para me manter nos Estados Unidos. E basicamente essa ligação veio no momento certo. Eu também sabia que cada vez estava mais difícil chegar numa categoria como Fórmula Indy, Fórmula 1 lá fora. E eu sempre fui muito consciente. Eu sempre fui um piloto que... Eu quis sempre na minha vida ser piloto profissional. Sim. E não só, eu quero andar de Fórmula 1. Não, quero ser piloto profissional. Sim. Então, eu achava que eu, vindo para o Brasil correr de Stock Light, eu estava muito mais próximo de me tornar profissional do que talvez ficando mais um ano nos Estados Unidos. Então, eu acabei voltando para o Brasil, corri uma temporada de Stock Light, tudo diferente, né? Eu vim dos fórmulas para o turismo, então não é fácil de adaptar. Mas foi um ano muito positivo, fui quinto no campeonato, meu primeiro ano de Stock Light. E tinham vários e vários nomes, o próprio Felipe Batista, Márcio Campos, Gabriel Roube. Tinha muita gente que já tinha experiência também na categoria. Então foi um ano positivo. E aí eu fiz 3 temporadas de Stock Light, 2020, 21 e 22. Tá. Eu fui quinto, quarto e terceiro no campeonato. Foram anos positivos. Confesso que o último ano doeu um pouco, porque 2022 nas 3 primeiras etapas eu tinha ganhado as 3 primeiras etapas. Então eu era líder basicamente absoluto do campeonato. A gente veio de um ano que eram só 6 etapas e cada etapa tinha 3 corridas. Então foram 3 primeiras etapas, metade do campeonato, muito bom. E aí de uma hora para outra a gente perdeu um desempenho que até hoje eu me pergunto o porquê. Entendeu. E por algum motivo a gente perdeu esse desempenho e a gente não conseguiu encontrar ele novamente. A gente até fazia uma outra corrida ok, mas a gente não tinha mais o mesmo desempenho. E aí eu fui terceiro no campeonato e aí começou a dificultar as coisas, porque eu, nesse 2022, já tinha a premiação para o campeão subir para Stock Car. Ah, tá. Então foi o primeiro ano que isso basicamente voltou pro grid. Então era basicamente ganhar o campeonato, subir para Stock Car ou não ganhar e procurar outra coisa. Então foi um final de ano complicado. Acabei depois disso conseguindo renovar um patrocínio para correr em outra equipe na Stock Light, que era a categoria que era a atual campeã. E esse era o meu objetivo. Fazer mais um ano Stock Light, vencer o campeonato e subir. E passar para Stock. E aí tava tudo certo em 2023 para isso, até que eu recebo uma ligação falando que o patrocínio não ia acontecer, não ia ter como. E foi um ano muito complicado, porque eu acabei ficando de fora das corridas. E como qualquer atleta dentro do esporte, ficar um ano fora da competição e do seu meio não é fácil. Não. Então foi um ano muito complicado, mas ao mesmo tempo foi o ano que a Texaco surgiu na minha vida. Porque eu estava parado, eu era piloto virtual da Texaco, o Tony era o dono da equipe junto com a Texaco, então eu estava lá treinando sempre no simulador, sempre me mantive ativo. E aí o Tony teve uma das corridas de Stock Car que bateu com Fórmula Indy, que foi as 500 milhas de Indianápolis. Ah, eu lembro disso. E ele teve que correr as 500 milhas, que estava no contrato dele, e ele não ia conseguir correr. E aí eles começaram, quem que a gente coloca e tal. E aí, pra minha surpresa, eu fui um dos candidatos à vaga. Nossa. E aí, no fim, bateram o martelo. Então, sou muito grato não só ao Tony, mas também a Texaco pelaquela oportunidade. Legal. E foi uma etapa muito positiva, né? Na minha primeira corrida de Stock Car, eu fui pro Q2 na classificação. Então, larguei entre os 15 primeiros já na primeira classificação. Fui 12º na corrida. Então, basicamente uma etapa e uma corrida do nada que surgiu, que basicamente mudou de novo o rumo da minha carreira. Das coisas. E hoje a gente está aqui provavelmente por conta dessa etapa. Como é ter um piloto, um irmão piloto? É uma inspiração, eu sei que é, mas gera um pouco de competitividade ou assim, é uma parceria total?
Bom, acho que nunca teve competitividade entre eu e meu irmão, até porque a gente nunca correu junto, né? A gente nunca correu na mesma categoria, que nem eu comentei, ele é praticamente 3 anos mais velho, então a gente nunca correu na mesma categoria e a gente sempre teve uma parceria muito grande. Então, obviamente, ele como mais velho, ele sempre acabou me ajudando bastante, principalmente nas transições. Quando eu fiz minha transição dos karts para o Fórmula, ele foi essencial nessa transição, porque foi a pessoa que me acompanhou, ele já estava correndo de Fórmula 3 inglesa na época, então ele já tinha um conhecimento muito grande sobre os Fórmulas. Então, o Matheus, que é meu irmão, para quem não conhece, foi sempre uma inspiração para mim, uma pessoa que hoje já está nos Estados Unidos morando quase 8 anos, então ele está bastante tempo fora, desde quando a gente morou junto ele se manteve nos Estados Unidos, mas a gente acaba se falando praticamente todo dia. Então a gente estava mesmo falando com ele há pouco tempo sobre corrida, sobre tá tendo final de semana de corrida agora, então ele acaba falando bastante comigo, às vezes ele até me pede algumas dicas agora. Olha. Então, legal demais ter essa parceria. Então, ele acaba fazendo bastante simulador comigo também. Então, todas as vezes não todas, mas bastante vezes que eu vou fazer simulador, eu chamo ele para fazer junto comigo, que ele também é um piloto rápido, então é uma referência boa de ter para ver como é que a gente tá. Então, o Matheus é um cara... além de um irmão, uma pessoa que eu sempre pude contar. E eu espero que tenha corrida de dupla de novo aí na Stock Car, porque eu gostaria de ter ele como dupla uma vez na carreira. Que legal. E falando de preparação física, né? A gente viu que você adora o beach tênis. E tem mais coisa que você gosta de fazer, não só como preparação física, mas também aquela coisa que faz bem para a mente, para a sua... paz, né? Dar aquela revigorada, meditada, não sei, uma terapia que você goste de fazer? Bom, então, acho que a preparação para um campeonato de Stock Car, ela não é só física, né? Eu acho que o mental, ele é muito importante. Então, eu vejo hoje o mental sendo pelo menos 50% de um atleta de automobilismo, enfim, qualquer esporte. Eu acho que o mental, ele é muito importante. Sim. A gente vê no automobilismo que a gente perde muito mais do que ganha. Então, o mental ele tem que estar realmente muito bem trabalhado e eu sempre gostei muito. Hoje eu faço um acompanhamento junto com o Pedro Lobo, até posso citar o nome dele. É um cara que ele trabalha muito, ele é basicamente um psicólogo do esporte, mas ele trabalha de uma forma diferente. Então, a gente faz terapia, a gente conversa bastante, mas também a gente tem algumas técnicas antes de entrar do carro, algumas coisas que a gente escuta para relaxar, para se conectar realmente com a mente, com o corpo, para a gente estar só Olha que legal, em um estado de espírito só. Então, acho que bastante coisa que me ajuda. Além do beach tênis, óbvio, também, que é algo que eu gosto de fazer. E para mim, fisicamente, me ajuda muito, porque é um esporte de areia. Então, acaba que a gente não tem tanto impacto que nem alguns outros esportes. E acaba que me dá um físico super, super bom. Academia, gosto bastante de fazer, não só por obrigação, mas eu realmente gosto de ir na academia. E... eu sou muito fã de esporte, então se me convidarem para jogar futebol, para fazer alguma coisa, eu sou parceiro. Qualquer coisa topa. Ano passado eu tava jogando bastante tênis, porque eu tinha alguns amigos que moravam próximo a mim que jogavam bastante tênis, e eu, quando pequeno, gostava de jogar tênis, então acaba que eu realmente peguei uma raquete, saí jogando e foi tipo andar de bicicleta, assim, óbvio que eu não tava jogando absurdamente bem, mas eu tava conseguindo jogar, porque o tênis não é fácil de jogar, né? Então, acho que é bastante coisa que quando eu tenho um tempo livre eu gosto de fazer, gosto de fazer esporte, gosto de me exercitar, eu acho que faz bem não só pro corpo, mas pra mente. Então, são coisas que vivem e estão presentes na minha rotina. Legal. E assim... a gente sabe, né, como você falou no comecinho, que essa escolha pelo piloto profissional requer a gente abdicar de muitas coisas. Hoje em dia, o que você acha que
seja talvez o seu maior sacrifício. Seja de dieta, seja de tempo livre, viagem, não sei, alguma coisa que não te faz sofrer, mas assim, puxa, queria tanto, mas não, estou feliz aqui com a minha carreira. Eu acho que são escolhas, né? Escolhas que a gente faz desde muito novo na vida. Eu, desde muito pequeno, que nem eu comentei, abdiquei de bastante coisa na minha vida. Acabei vindo morar em São Paulo no ano passado. Então, longe da família, de amigos, eu acho que isso pesa um pouco. Mas eu acho que, como a gente tem uma rotina muito forte de viagens, eu agora estou emendando basicamente 4 semanas seguidas viajando. Então, eu tô na minha segunda, tem mais 2. Então, é bastante viagem, é bastante tempo longe da família, amigos, todo mundo. Mas eu acho que é algo que pesa, às vezes, que nem esse ano eu já sei que vai acontecer. Eu tenho uma formatura de um grande amigo meu, basicamente irmão, que vai se formar e bate numa etapa de estocar. Então, eu não vou estar presente. Mas, obviamente, meu amigo entende e tal, é meu trabalho, é o que eu amo fazer, eu não trocaria por nada. Mas são coisas que a gente acaba perdendo, né? Sim. Então, esses dias até eu tenho um amigo meu que vai casar no ano que vem, eu já falei, escolhe bem a data e a gente pode até mudar ano que vem. Porque são momentos que eu acho que é legal, né? A gente tem... Óbvio que a gente tem a vida profissional, eu sou uma pessoa muito focada, então eu tô dentro da pista, eu foco 100%, às vezes até me desligo de outras coisas. O pessoal às vezes me reclama que eu não respondo e realmente eu tô 100% focado naquilo. Final de semana de corrida, às vezes meus pais me ligam e falam, esqueceu que tem família? Mas é basicamente porque eu tô 100% focado naquilo e eu realmente gosto disso, eu gosto de... Putz, eu tô no final de semana de corrida, eu não me importo em nada de ficar até as 7h30 da noite, sendo que eu tenho que acordar às 6 no outro dia, porque é o meu trabalho, né? É o que eu escolhi pra mim, eu sei que eu tenho que ter dedicação, eu gosto de estar na pista, então, óbvio que a gente acaba perdendo algumas coisas, que nem eu citei, mas eu acho que a gente tem muito mais a ganhar, a gente aproveita nos momentos que dão. Eu sou uma pessoa mais caseira, não sou aquela pessoa que... Baladeiro. Balada, nunca fui. Mas gosto de fazer um churrasco com os amigos, gosto de convidar meus amigos para lá em casa, enfim, fazer algum esporte, alguma coisa. E gosto de estar na presença dos meus amigos, né? Não que eu vou para festa. Então, isso não me faz falta. O que me faz é realmente ter alguns momentos... Tá com eles por perto. Exato. Acho que é isso aí. E assim, como piloto, o que é mais difícil para você? São, não sei, os treinos de simulador, lidar com a imprensa, aquela pressão de resultado. O que você considera algo que você tem que trabalhar em cima, que te incomoda? Então, acho que a cobrança, né? Acho que a cobrança, mas muito mais por minha parte do que por parte, às vezes, do próprio patrocinador. Eu sempre fui uma pessoa que me cobrei. Eu trabalhei em algumas equipes até de kart no exterior, lá nos Estados Unidos, naquela época, foi uma das primeiras vezes que eu realmente tinha cobrança, porque antes daquilo era muito mais a minha família me cobrando para fazer as coisas, e depois daquilo, como eu era contratado por uma equipe de kart, eu tinha cobrança do próprio dono da equipe, do patrocinador, então eu acabei aprendendo ali que, putz, é algo sério, eu preciso me dedicar e não é uma brincadeira, né? Sim. Então, acho que desde muito cedo eu vi que era sério, era o que eu queria, era o que eu gostaria de viver pro resto da minha vida, que era o automobilismo, mas eu sabia que, por isso, o atleta, ele vive de resultados, né? A gente estava até comentando esses dias que resultado é importante, mas hoje em dia também o fora da pista também ele é muito importante, saber se comunicar, saber dar atenção para o patrocinador, fazer as coisas quando tem que fazer. Mas eu acho que da sua pergunta, ou talvez a parte mais difícil para mim é realmente um pouco da cobrança, mas a cobrança por minha parte, sabe? Então, o perfeccionismo. Exato, e que nem eu comentei antes, o automobilismo ele é um esporte que a gente perde muito mais do que ganha. Tem alguns dados que dizem que o muito bom ganham 10% do que eles competem no automobilismo. Então, imagina, 90%, 80% das corridas que a gente corre, a gente não vai ganhar. Sim. E a gente tem que trabalhar isso dentro da gente. E eu, como um crítico de mim mesmo, não é fácil de aceitar.
Sim. Então, acho que é isso, mas eu ultimamente estou sabendo cada vez lidar mais com isso. Eu trabalho o meu mental para isso, trabalho. Então, eu sou aquela pessoa que muitas vezes eu sei que o patrocinador ele quer o resultado, mas normalmente ele não vai ter que vir até mim me cobrar, Sim. porque normalmente eu já estou me cobrando antes de ele vir me cobrar, entendeu? Então, acho que é isso. Acho que é isso que eu gostaria de trabalhar cada vez mais. Eu estou muito melhor já, mas é essa cobrança em cima de mim mesmo. E voltando um pouquinho na temporada do ano passado, que você teve excelentes resultados, a equipe estava brigando por título. Tudo bem que era só sua primeira temporada, mas o que você acha que faltou talvez para você ter entrado mais nessa briga? Então, acho que hoje, depois de terminar o ano, acho que fica algumas coisas mais claras, né? Sim. Depois de a gente ver o cenário completo, eu acho que fica mais fácil de analisar. A gente teve algumas etapas muito positivas e algumas negativas. Então, a gente teve muitos altos e baixos. E hoje, na Stock Car, para a gente brigar por um campeonato, a gente tem que ser muito regular. Talvez o cara que for campeão, ele não vai ser o piloto que ganhar o maior número de corridas, Sim. mas o mais regular. Então, hoje, o regulamento ele permite a gente trabalhar um pouco com a pontuação. Então, para quem não conhece Stock Car, basicamente, a classificação, a gente faz uma classificação para ver o grid de largada e os 12 primeiros a gente inverte eles de uma corrida para outra. Então, às vezes, vale muito mais a pena largar em sexto e quinto nas duas corridas do que fazer a pole, largar em primeiro numa e na outra terminar, sei lá, em 15º. Sim. Então, às vezes, a gente ser um pouco mais conservador e pensar mais no campeonato é mais positivo. Então, é uma mentalidade que às vezes quando a gente chega na categoria a gente não tem tanto, porque meu primeiro ano de categoria eu queria ganhar de qualquer forma, entendeu? Então eu estava muito inclinado a jogar tudo para uma corrida, Sim. ao invés de pensar um pouco mais nas duas. E hoje eu muito mais maduro, penso muito mais em campeonato, acho que estou muito mais bem preparado para brigar por um campeonato na temporada de 2025. Então, é isso que a gente vai tentar fazer como time. Legal. E hoje, Stock, você está curtindo muito, está bem legal. O que você acha que é o seu próximo passo? Bom, que nem eu comentei, eu gostaria na minha carreira, eu estaria realizado se eu fosse um piloto profissional. Hoje eu sou um piloto profissional. Então, teoricamente, eu estou realizado. Óbvio que a gente atinge uma meta, a gente cria outras. Quer mais uma. Exato. Então, hoje, meu maior objetivo é me manter na categoria por muitos e muitos anos e ser campeão na categoria. Então, eu gostaria de conseguir meu título aí dentro da Stock Car. Esse é o meu principal objetivo a curto prazo. E, enfim, eu não vejo... hoje eu não penso muito em algo tão fora da Stock Car. Eu gosto muito de onde estou muito feliz junto com meus patrocinadores, com tudo que eu estou vivendo dentro da categoria. Então, hoje eu estou muito feliz ali. Mas, óbvio que se surgisse alguma oportunidade de fazer algum campeonato em paralelo com a Stock Car, eu aceitaria. Se não fosse prejudicar, lógico, o projeto Stock Car. Sim. Então, se fosse fazer um IMSA de longa duração, um WEC, que nem o Dudu Barrichello foi agora, algum campeonato desse nível, acho que seria uma grande realização também. Mas, que nem eu comentei, estou muito feliz de estar já na Stock Car. Mas quanto mais corridas, o piloto ele quer correr, então quanto mais corridas a gente tiver durante um ano aí, eu acho que eu gostaria de acrescentar algumas mais aí durante o ano. Currículo. Exato. Tá ótimo, Arthur. Boa sorte para você esse ano. Vamos todos torcer aqui por você. E foi um prazer te receber. Muito obrigado, Andréia, pelo convite. Feliz demais aí de poder estar podendo contar um pouco da minha história, né? Porque 23 anos de idade, às vezes as pessoas acham que não, já tá tem começando muita agora. coisa aí. Tem bastante coisa, então feliz aí de poder contar um pouco mais. Tá de parabéns. Espero voltar em breve. Com certeza, vai voltar. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Obrigada. Um beijão. Foi um prazer.